Meus queridos, vou falar a verdade pra você, eu fiz uma oração bem braba antes de começar esse vídeo, viu? Porque normalmente com esses vídeos aqui eu perco um pouco a paciência, mas graças a Deus dessa vez foi um pouco menos pior, foi um pouco menos pior. Hoje a gente vai falar sobre a tributação dos dividendos, beleza? Vocês sabem normalmente como que funciona os vídeos sobre tributação, sobre esses impostos novos aí criados aqui no canal, né? Aproveite a minha calma enquanto ainda não tô lendo nada ali. Quando começar, provavelmente eu vou começar a ficar irritado. Já peço, por favor, que você deixe o like no vídeo, se inscreve no canal, porque esses vídeos aqui me envelhecem provavelmente uns 2 anos. Engraçado demais. Vamos lá, tem alguns detalhes que a gente precisa entender, porque tem alguns detalhes aqui que aparentemente mais te assustam, principalmente se você tá lendo manchete, do que realmente te informam, beleza? Então, o que eu quero mostrar pra vocês é como realmente vai funcionar, qual que é o cunho real de tudo isso, e no final eu vou dar a minha opinião, tá? Então vou deixar minha opinião pro final, vou tentar ser imparcial o tempo todo. É óbvio que todo vídeo aqui no canal é enviesado pela a minha personalidade, né? Que sou eu que tô gravando, mas enfim. Então o que que aconteceu, ó? Em Vitória de Lira, a Câmara aprova a isenção do imposto de renda de forma unânime. 493 votos a favor e nenhum contra. Então, a primeira coisa, não vem com aquele papinho de, faz o L, né? Faz o L. Não foi só o pessoal da esquerda que votou, não. Todo mundo. Direita, esquerda, centro, os que passam na tangente, os que passam do lado. Todo mundo aprovou. Isenção de imposto de renda agora é real, beleza? Isso é bom? Óbvio que é bom. Quanto maior a faixa de pessoas isentas, melhor. A gente tem que avaliar o custo para isso, o que está sendo feito para que isso seja isentado, tá? E aí a gente vai discutir ao decorrer aqui desse vídeo. E aí eu quero aqui, para evitar o máximo de erros possíveis, porque tem muita gente interpretando essa lei, né? E realmente às vezes fica meio complicado mesmo de você conseguir entender tudo bem certinho. Eu abri aqui o documento oficial, tá? Então eu vou até deixar esse documento oficial aqui na descrição para você ler junto comigo aqui, a gente entender o que está acontecendo. Vamos entender o que mudou? Olha só, o que foi proposto. Até 5 mil reais vai ser imposto zero. Então, isento até 5 mil reais. Antes, você era isento até quanto? Começou com a isenção mais ou menos lá de um salário mínimo. Depois foi subindo um pouquinho, chegou até quase 2 mil e pouco, certo? E a isenção agora pulou para 5 mil reais. Se a gente olhar historicamente, desde quando foi aprovado, e realmente o ajuste dessa tabelinha de imposto de renda, ela não é feita de acordo com o IPCA, vai ficando cada vez mais defasado. Então, por exemplo, o imposto de renda zero é para um salário mínimo em 2000, vamos supor, tá? Só um exemplo didático pra você entender. Então, o salário mínimo lá em 2000 era 300 reais, exemplo didático também. Com o passar do tempo, hoje, o salário mínimo não é mais 300 reais. Então, quem tá isento é a galera que ganha menos de 300. Só que o salário mínimo hoje é 1.518. Ou seja, apesar de ser o mesmo salário mínimo, lá era salário mínimo, agora aqui também é salário mínimo. Foi só o salário mínimo foi ajustado pelo IPCA. Mas a tabelinha de imposto não foi. Você já sabe onde tá o erro. Então, enquanto a gente não aprovar uma lei, que ajuste a tabelinha, que você tá olhando para ela aqui agora, enquanto nós não aprovarmos uma lei que ajuste essa tabelinha pelo IPCA, a gente vai ficar torcendo para isso aqui acontecer, vai ficar dependendo de medidas populistas. Por que não aprovaram isso aqui antes? Por que você acha que tá aprovando agora, no final de 2025? Emita a sua opinião aqui nos comentários. Você já viu que eu quase estressei. Deu uma batidinha na mesa. Por que será que estão aprovando isso aqui agora? Não tô falando que é ruim, não. A medida é boa. Mas você viu que, de novo, vai ficar isento até 5 mil. Aí, de novo, não será corrigido pelo IPCA. Para abrir espaço para mais uma medida populista. Porque os 5 mil reais hoje não vai ser 5 mil reais daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, 5 mil reais não vai valer nada. E aí vai ser a classe média baixa que vai estar ganhando 5 mil reais. E aí a classe média baixa talvez estará isenta. Então, pense comigo, tá? Pense comigo. Tenha bom senso pra assistir esse vídeo, que eu tô tentando ser o mais calmo possível pra te ensinar de verdade o que tá acontecendo, te mostrar o que você tem que perceber de verdade, pra você não ser só um gado, pra você não ser só o cara, não mexeu comigo, então tá tudo certo. Para com isso. Tá? Para com isso. Não mexeu com você ainda, tá? Daí, de 5 mil reais a 7.350 reais, vai aumentando essa alíquota de imposto, e depois de 7.350 continua a mesma coisa. Então, se você já tinha um salário maior do que 7.350, para você ficou a mesma coisa. Ficou a mesma coisa, tá? Não vai mudar nada. Para você que ganha menos de 7.350, mudou. Entre 5 mil e 7.350, tem uma alíquota crescente.
Então você ganhava 6 mil, provavelmente você vai pagar um pouquinho menos. Você ganhava 6.500, vai pagar um pouquinho menos do que você pagava antes. A faixa foi crescendo, antes você já era basicamente o topo. E quem ganha menos de 5 mil foram os maiores privilegiados, tá? Então isentos de 5 mil para baixo. Eu já ia soltar um aqui. E aí, Léo, beleza, eu entendi. O governo falou que vai isentar as pessoas que ganham menos de 5 mil declarado, porque tem a maior parte das pessoas que ganham 5 mil ou mais não declaram, mas as pessoas que estão declarando 5 mil e tal, elas serão isentas. Qual é o custo disso para a União? Porque se eu vou deixar de arrecadar, eu vou perder um pouquinho de dinheiro. A gente tem tudo isso aqui, ó. Olha só, em 2026, a isenção e os descontos até 7.350 teria ali uma perca de arrecadação de 31 bilhões. Léo, mas o governo não tá apertado, não tá criando arrecadação pra caramba e tal, pra poder falar e justificar que tem que arrecadar mais, afinal tá faltando dinheiro na máquina pública? Então por que eles estão diminuindo agora a arrecadação na maior faixa populacional? Pois é, enfim, tem que arrumar um jeito de pegar esse dinheiro, porque tem que arrecadar. E aí, qual foi o modelo para poder custear isso? Não é que ele tá reduzindo gastos de benefícios. Eu tava conversando com o Pedro, inclusive, a gente leu sobre um benefício retroativo do auxílio iPhone. Você sabia que existia isso? E é retroativo ainda. Os caras têm auxílio iPhone. Então, os caras entram lá, eles têm direito a iPhone, tem auxílio retroativo. O cara entrou, já tá 20 anos no mandato, ele consegue sacar 2 milhões de reais, por exemplo, só dos auxílios iPhone, que ele, eu não peguei os meus auxílios iPhone. Não é só o auxílio iPhone, é o auxílio iPhone retroativo. Então, ao invés de retirar algumas regalias que o Estado tem, eles vão tirar de outras pessoas, porque tem que tirar de alguém, não tem como, né? O dinheiro, ele vai da mão de alguém para outra pessoa. Então, como tá deixando de arrecadar na maior parte da faixa populacional, que inclusive eu concordo, tá? Eu concordo que tinha que ser isento, talvez até os 7.350, concordo plenamente. Tinha que ser isento mesmo, tá? E aí, o que a gente entra em discussão é se faz sentido isso aqui, ó. Se faz sentido isso aqui. Porque qual foi a proposta? Vamos voltar lá pro documento oficial? Olha a proposta. Da onde que vai vir? Ó, a partir do exercício de 2027, ano calendário de 2026, ou seja, passa a valer 2026, tá? Será concedida a redução de imposto de renda das pessoas físicas anual, apurado somente em rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, de acordo com a tabela. A tabela do reajuste agora, ó. Antes era zero isso, agora passou a ser zero aquilo. Beleza? Uma economia aí de R$312 por mês. E aí, o que vai mudar? Vem aqui no capítulo 3, ó. Tributação anual das altas rendas. A partir de 2026, a pessoa física, eu, Léo, pessoa física, você aí, Joãozinho, Mariazinha, pessoa física, cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a 600 mil, fica sujeita à tributação mínima do IRPF. E agora vai existir uma tributação mínima do imposto de renda pessoa física, beleza? Nos termos dispostos. Quais são os termos dispostos? A alíquota mínima, então, será fixada com base nos rendimentos para rendimentos iguais ou superiores a 1.200.000 sobre a alíquota de 10%. Então, quem recebe 1.200.000 na pessoa física, através de rendimentos que, teoricamente, antes não tinha essa tributação, e eu já vou falar para vocês o que será. Para rendimentos superiores a 600 mil e inferiores a 1 milhão, vai ter uma alíquota que crescerá linearmente de 0 a 10%. Muita gente está falando, até 600 mil é isento sim, então se você recebe dividendo até 600 mil será isento, já vou te explicar com mais detalhes. E aí, quem ganha, por exemplo, 610 mil, muita gente está pensando que eu pego os 600 que eu sou isento, pego os 10 mil e cobro os 10% de imposto de renda, que agora é o mínimo, sobre o que excede isso, ou seja, 10% de 10 mil reais. Mas não é assim que funciona, é uma tabelinha. Inclusive, peguei uma tabelinha aqui para você ver, ó. 600 mil anual é a mesma coisa de 50 mil mensal. Então perceba, quando eu ganho 51 mil, ou seja, 612 mil, não vou pagar 10% sobre o que excede os 600 mil. Porque se fosse, presta atenção, se fosse 10% sobre o que excede os 600 mil, eu pagaria 10% sobre os 12 mil, que foi o que excedeu. 10% de 12 mil dá quanto? Vezes 10% dá 1.200. Só que não, aqui a gente tem uma tabelinha de crescimento da alíquota. E a alíquota, ela não incide apenas no que superou 600 mil, mas em tudo, todo o patrimônio. Ou seja, a alíquota não vai ser 10%, vai ser 0,2%. Nossa, Léo, então foi bom, em vez de 10%, só vai ser 10% quando bater lá 1.200.000. Então foi bom demais, Léo. Calma, Calabresa. Vai ser 0,2%, só que não sobre os 12 mil, é sobre os 612. Olha lá que bonitinho, ó. 612 mil vezes 0,2% vai dar 1.224
Antes, se fosse 10% sobre o que excedia, seria 1.200, lembra? 1.224, vai pagar um pouquinho mais. E quanto mais a gente sobe, mais bonito fica fazer essa explicação, olha só. Aqui no caso, se a gente fosse pegar uma pessoa física que recebe R$744 mil de rendimento anual. Já vou te explicar esse rendimento anual, que vem de aluguel, não vem só de dividendo não, tá? Vem de aluguel, vem de um monte de coisa, já vou te explicar. Mas é só pra você entender essa tabelinha aqui primeiro, porque provavelmente você deve estar assistindo o vídeo, mas eu não ganho R$744 mil por ano, então que se lasque os ricos aí, que se explodam, paguem mesmo esse imposto mínimo aí, porque eu quero andar de ônibus de graça e tal. Não tem problema nenhum nisso, tá? Não tem problema nenhum. Mas você tem que entender, se aconteceu isso aqui com alguma faixa da população, não impede que vai acontecer com você. E tem a teoria do respingo, né? Mas depois a gente fala dela. Então lá, 744 mil. Como seria a conta que a maior parte das pessoas estão fazendo? 744 mil, menos os 600 mil, que seria o isento. Então eu teria 144 mil a mais. Vezes 10%, daria então 14 mil reais que eu teria que pagar de imposto a mais. Que antes era isento, agora eu vou ter que pagar esses 14 mil reais de imposto. Só que não é bem assim, né? Ele faz o cálculo da alíquota. E como que faz o cálculo dessa alíquota? Eu pego o que excedeu, que é o 144 mil, e divido por 60 mil. Isso aqui vai dar a alíquota, tá vendo lá que deu a alíquota? 2,4%. Então é 2,4% sobre o que, Léo? Sobre os 144 mil? Não, sobre os 744 mil. Então lá, 744 mil vezes 2,4% vai dar 17 mil. Então você não vai pagar 10% sobre o que excedeu, você vai pagar uma alíquota calculada sobre o montante total. Dá um pouquinho mais de imposto, tá? Dá um pouquinho mais de imposto. Uma primeira confusão que a galera tava tendo era sobre isso aí. Então tem uma regrinha. Eu vou inclusive deixar esse site aqui também para você aprender a fazer esse cálculo. É sempre pegar o valor que você recebeu, por exemplo, 750 mil, menos os 600 mil. Aí você pega o que excedeu de 600 mil e divide por 60 mil. Vai dar a sua alíquota. E a alíquota se aplica sobre o total. Sempre assim. Até chegar no máximo, que é 1,2 milhão, porque 1,2 milhão menos 600 mil dá 600 mil, dividido por 60 dá 10. Então dá 10%, que já é a alíquota máxima que daria para chegar. Então todo mundo que recebe mais de 1,2 milhões por ano em dividendos vai ter que pagar. Léo, então nós estamos todo mundo tranquilo, para que nós temos que preocupar com isso? A sua carteira do rumo ao 100k tem 1,7 milhões, teve 134 mil de dividendos aí, então pô, 134 mil tá longe de mais de 600 mil, não precisa se preocupar, né? Calma, não é bem assim que funciona, não é bem assim. Então vamos entender agora o que entra nessa regra, porque tem muita gente confundindo isso também. Eu, inclusive, fiquei muito confuso, tive que ler um monte de coisa enquanto eu não peguei aqui o documento e li de verdade aqui o documento, eu não consegui entender. Então a gente vai ver aqui pelo documento o que foi excluído disso e o que continua nisso. Essa matéria aqui resumiu bem. Então, ó, a Receita Federal calculará toda a renda recebida no ano e vai considerar salário, aluguel e dividendo. Salário, aluguel e dividendo. Então não vem só dos dividendos. Eu vou ler de novo. Salário, aluguel, o dividendo. Se a soma for menos de 600 mil no ano, não haverá cobrança adicional. Quais são as coisas que tem uma tributação diferente que não vai entrar nisso aqui? Ó, alguns rendimentos serão excluídos. Poupança, títulos isentos, herança, aposentadoria, pensão por moléstia grave, né, doença grave, venda de bens, que aí tem ganho de capital, diferente, demais rendimentos mobiliários isentos, indenização. O que é esses mobiliários isentos? Para que fique claro para você, a gente tem aqui no próprio documento, ó, no documento aqui a gente consegue entender que o ganho de capital vai ter a base de ganho de capital, né? A alíquota vai seguir a mesma. Então, ganho de capital, 15% em ações, parará, 20% fundo imobiliário. Segue do mesmo jeito, vender um carro 15%, vender uma fazenda 15%, mesma coisa, tá? Então, ganho de capital vai ficar fora disso, porque você paga o imposto do ganho de capital separado. Então, é uma tributação exclusiva. Outras tributações que continuarão exclusivas. JCP, tributação exclusiva, não vai contar então. Eu recebi 600 mil, mas foi tudo de JCP. Bom, JCP já pagou lá os 15% retido na fonte, tributação exclusiva. Então, não entra aqui nessa cálculo do 10%. Outra coisa também que tem tributação exclusiva, renda fixa. Renda fixa, quando você saca o dinheiro, você já é tributado exclusivamente na fonte. Ou seja, entra para tributação exclusiva, não conta aqui, beleza? Então, o que vai contar aqui de renda fixa? O que é isento? Porque o que é isento não tem tributação na fonte, então teoricamente entraria. Mas aí eles tiram algumas coisas, olha só. Todos os ganhos de capitais saiam fora, todos os rendimentos tributados, recebidos, tributados exclusivamente, também saem fora. Os valores recebidos em doação, adiantamento ou herança, os rendimentos auferidos de contas de depósito de poupança, então aqui você já sabe, né? É o que a gente leu lá na matéria. A remuneração produzida pelos seguintes títulos de valores imobiliários. Então isso aqui também sai, ó. Letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, então as LHs e as LCIs não
não vão entrar. Certificado de depósito agropecuário, os WHs, os certificados de direitos creditórios, as letras de crédito do agronegócio e o certificado de revisão do agronegócio. Então, CDA, LCA, CRA, CDCA, isso aqui tudo não vai entrar. Você tá lá no seu LCA, tá tendo rendimento de LCA, isso não vai contar nessa conta dos 600 mil, beleza? Outra coisa que não vai contar, célula do produtor rural, CPR, letra imobiliária garantida, as LIGs, letra de crédito de desenvolvimento, as LCDs, títulos e valores imobiliários relacionados a projetos de investimento em infraestrutura, debêntures incentivadas, FIINFRAs, fundos de investimento, que trata a linha F, que no caso são relacionados a investimentos de infraestrutura, ou seja, os FIINFRAs aqui, né? Os rendimentos distribuídos por fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimentos de cadeias produtivas, ou seja, FIINFA, FIAGRO, Fundo Imobiliário, CRI, CRA, LCI, LCA, todos aqueles outros títulos, poupança, o que é renda fixa que já é tributado na fonte, o ganho de capital, isso não vai contar nos 600 mil aqui não, tá? Não vai contar nos 600 mil. Então tudo isso aqui vai sair, ó, tudo isso aqui vai sair, beleza? Os valores recebidos a títulos de indenização por acidente de trabalho, danos materiais, ressalvados lucros cessantes. Opa, isso aqui abre uma coisa, hein? Será que os penduricalhos também não vão entrar nessa conta? Aí você pesquisa o que é penduricalho por conta própria pra mim não me estressar aqui, beleza? Pesquisa aí o que é penduricalho. Vai aparecer na tela o nome aqui, ó. Você pesquisa o que é. Será que vai entrar ou não, hein? Será que vai entrar ou não? Porque indenização já não entra. Então os auxílios iPhones que não foram usados, eles entram como indenização, por lesão, inclusive. Então não entra já. Será que os penduricários também vai entrar ou não? Beleza, Léo, entendi. Vamos então para a última parte para eu conseguir emitir minha opinião. Que aí agora nós só estamos entendendo o que foi o projeto de lei, beleza? Eu entendi tudo que fica de fora, Léo. Eu entendi como que vai funcionar quando bate os 600 mil. Eu sei que agora a alíquota vai ser progressiva até 1 milhão e 200. E sei quem ficou de fora disso, que é a isenção dos 5 mil e vai subindo aí de 5 mil a 7.350. Fora isso, a gente continua com o imposto de renda. Aquela tabelinha lá, após os 7.350, vai começar de 7,5, 10, tá? Até bater 22,5, que é o imposto da pessoa física, que você já paga 27,5%, né? Você paga. Na época que eu trabalhava como médico, CLT, pagava 27,5% de imposto de renda. A cada 3 plantões que eu fazia, um era pro governo. Era um plantão de graça para poder receber 2. Então, basicamente, você vai continuar nisso. Só que, como muita gente abria empresa, e aí vou te falar da minha história. Eu abri uma empresa para poder oferecer serviços médicos. Então, ao invés de ir lá fazer e prestar o serviço na pessoa física, eu abri uma empresa e o hospital contratava a minha empresa que fornecia serviços médicos. Então eu recebia através da pessoa jurídica agora. E a pessoa jurídica tem uma tributação diferente. Então dentro da pessoa jurídica eu pagava em torno de 16%. Pô, antes eu pagava 27,5%, agora eu tô pagando 16%, foi bem melhor. Só que aí o dinheiro fica dentro da pessoa jurídica. O Léo, pessoa física, pode gastar? Não. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar e mandar o dinheiro da pessoa jurídica para pessoa física. Como é uma empresa, eu posso mandar da pessoa jurídica para pessoa física como? Pagando dividendo. Agora você viu na onde que entrou, né? Aonde que entrou. Ou seja, todo mundo que trabalha aí em PJ, advogado, médico, todo mundo que trabalha em PJ, engenheiro, até se você for diarista e trabalha pelo PJ, meu amiga, toma cuidado. Meu amigo, toma cuidado. Você pedreiro que trabalha pelo PJ aí, toma cuidado. Grande parte das pessoas que trabalham de maneira informal não estão nem preocupadas com isso, porque só negam, né? Mas que recebiam da empresa própria dele para a pessoa física, recebia através de dividendos. E aí, se você recebe da sua empresa mais do que 50 mil de dividendos, é aí que vai entrar. Ou seja, quem que vai ser afetado aqui, ó? Presta atenção que agora nós estamos explicando quem vai ser afetado. Vai ser afetado as pessoas jurídicas quando elas mandam o dinheiro para a pessoa física. Aí a pessoa física vai ter que pagar 10% a mais de impostos naquela tabelinha lá que vai crescendo de 0,2, 0,4 até chegar no máximo de 10%, tá? As pessoas físicas mais afetadas é o Simples Nacional, que é um modelo de tributação que você vai abrir uma empresa, você pode abrir ela MEI, você pode abrir ela Simples Nacional, você pode abrir ela lucro presumido e você pode abrir ela lucro real. Hoje, quando eu abri a geração de dividendos, lá atrás, uns 4, 5 anos atrás, ela era MEI. Aí passou um certo faturamento, teve que ir para Simples Nacional. Hoje, a minha empresa está em lucro presumido, que é um outro modelo de tributação. Nós que estamos nesse meio aqui, ó, Simples Nacional e lucro presumido, nos lasquemos. Por quê? Porque se você tem uma Simples Nacional que tem lucro aí mais de 600 mil no ano e você distribui isso para o sócio, no caso, você é o próprio dono da sua empresa, você distribui isso para o sócio, você terá que pagar mais imposto, né? Você já paga o imposto
imposto lá na Simples Nacional, mas você vai ter que pagar um pouquinho mais de imposto. No meu caso, geração de dividendos tá aqui, ó, no lucro presumido. Vamos avaliar para ver se faz sentido ir para o lucro real, né? Depende muito da margem. Como a margem da geração de dividendos é muito alta, a gente quase não tem custo, fazia mais sentido ficar no lucro presumido. Até porque nosso faturamento não é tão alto assim, né? O lucro real é o faturamento mais alto. O que faz sentido aqui para ir para lucro real é quem fatura mais de 100 milhões por ano. Estamos meio longe ainda, né? Se Deus quiser, papai do céu abençoar, a gente vai chegar lá. Mas grande parte dos brasileiros que tem uma renda mais alta está aqui, ó, nesse meio aqui. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só quantas pessoas ficaram de fora, justamente por conta dessa medida aí que ajudou bastante a galera que recebe até 5 mil reais e que declara, né? É importante isso, que declara. Porque quem não declara, quem sonega, né? Vai se lascar depois, que é outro vídeo que eu vou trazer depois. Mas ó, 15,9 milhões de pessoas serão beneficiadas. E sabe quem que vai pagar essa conta aqui? 144 mil pessoas. 144 mil pessoas vai pagar a conta dos 15,9 milhões. Acho errado? Não, de jeito nenhum. Não acho errado. Eu acredito sim que quem recebe mais tem que ter realmente mais imposto para pagar. Não faz sentido eu cobrar a mesma alíquota de imposto de quem recebe 5 mil e do cara que ganha 600 mil. Com certeza o cara que ganha 600 mil tem que pagar mais imposto. Tem que pagar. A gente não tá nessa discussão aqui, tá? Eu pago meus impostos certinho, nunca soneguei nada. Na verdade, inclusive, eu pago mais imposto do que deveria muitas vezes. Otimizei, fiz vários tipos de otimização tributária, foi diminuindo. Então, passei um tempo pagando mais, porque faltava conhecimento mesmo. Sempre paguei direitinho, sempre vou pagar direitinho. Se aumentar mais 10%, vou pagar. Se aumentar mais 20%, eu vou pagar. O que normalmente me estressa é porque quer tirar das pessoas que estão sendo produtivas no país para entregar não para os 15,9 milhões. O problema não é os 15,9 milhões, porque os 15,9 milhões que estão ralando, trabalhando, declarando, tudo certo, cara. Se tirasse da gente para poder entregar para isenção para essa pessoa aqui, tudo certo. Mas não, tá tirando da gente para não tirar benefício deles. Porque se eles fizessem cortes de gastos que não são úteis, eu tô falando de gastos não úteis, porque eu não sou a favor também de zerar o Estado. Acredito que o Estado, sim, ele consegue de maneira efetiva ajudar muito a população, só que com gastos inteligentes, coisas que vão desenvolver o país. Agora, vai se lascar, né, meu amigo? Lagosta, eu vou falar sempre do auxílio iPhone, porque esse aqui me pegou, cara. Esse me pegou mesmo, cara. Imagina todo mundo, dos 493 lá, lógico que não vou generalizar ali, né? Deve ter alguém de caráter ali dentro, não é possível. Mas imagina todo mundo lá sacando 2 milhõezinhos do auxílio iPhone, você pagando essa conta, meu amigo. Você pagando essa conta, imagina que doideira. E você usa o Pocket. Você usa o Pocket. Lembra do Samsung Pocket? Quando você tá pagando 2 milhões de auxílio retroativo. E o cara não vai pegar esses 2 milhões e comprar tudo de iPhone, não. Vai fazer o que ele quiser, né? Então perceba, não sou contra o imposto, inclusive acredito que essa lei foi muito boa. Não sou contra o imposto. Eu sou contra como eles montam um esqueleto para que a população, a maior parte da população, 15,9 milhões de pessoas ativas, joguem contra os 144 mil ativos também. Então é como se fosse uma classe brigando com a outra, enquanto o Estado tá manipulando. Já viu aquela... Eu não sei se você já assistiu Naruto, mas tem um meme muito legal do Naruto. Um controlando o outro. No final, você vê quem é que tá controlando tudo, né? E é como se fosse isso, o Estado controlando aqui, controlando a outra massa, para as massas ficar brigando, enquanto isso ele só fica com os lucros, né? Só fica com o bom da história. Fato é que aprovar um tipo de lei dessa aqui, falando, ó, eu sou o bonzinho, tá? Eu aprovei pra você, agora até quem ganha aqui 5 mil reais é isento. Pô, vai sair bonzinho ali com 15,9 milhões. Justamente, aqui inclusive tá meio enviesada essa pesquisa, né? Mas inclusive no lugar onde a popularidade do Lula era baixa, é onde vai mais ser beneficiado. Pô, 15,9 milhões. É melhor você satisfazer a maioria com a medida populista, mesmo que no fundo, você sabe que você não tá ajudando muito, porque isso aqui não tá ajustado pelo IPCA, cara. Daqui 5 anos nós vamos ter a mesma coisa, vai ser uma outra medida populista para poder ganhar a popularidade de novo do próximo que estiver, entende? A manipulação. E aí, uma coisa que eu quero deixar claro é que hoje é 50 mil. Você não quer ganhar mais, não. Você quer continuar ganhando 2.500. Você não quer ganhar mais, não. Você quer ganhar mais, não quer? Você quer aposentar, não quer? Se você pudesse aposentar com 50 mil, não seria bom? Seria, não seria? Por que então você fica atacando tanto quem ganha 50 mil? Ele não tá errado, ele tá trabalhando pra isso. Ele tá declarando e pagando, inclusive, tá? Os impostos. Eu declaro e pago meus impostos. Por que você tá contra? Não faz sentido. E aí, uma coisa que eu quero deixar claro. Hoje é 50 mil. Nada te assegure de que amanhã não será 40. Depois 30, depois 20, depois 10, e mesmo que seja 20, ou trave nos 30, ou no mesmo nos 50, né? Trave nos 50, que eu não acredito que vai ficar travado, não. Depois vai ter reajuste isso aí, vai baixando com certeza. Medida populista, fazer as pessoas que ganham menos brigar com quem ganha mais. Essa é a maneira mais efetiva. Vocês já leram livros de persuasão? Essa é a maneira mais efetiva de um Estado entrar em poder. Fazer a maioria brigar com a minoria. E fazer a minoria pensar que ele tá defendendo a minoria. E olha que eu não falei nem direita e esquerda, entenda? É Estado, governo,
governo, poder. É isso, entendeu? Não tô falando de direita e de esquerda aqui, não. Aí eu só quero deixar a reflexão. Se um salário mínimo lá, R$300 há 10, 15 anos atrás, hoje é 1.500, ou seja, multiplicou 5 vezes, os R$5.000 hoje, daqui 10 anos, vai ser quanto? 15 já, hein? Se continuar, 20, 30, daqui 30 anos, quando você for aposentar, 30 anos, você vai aposentar. Você acha que R$5.000 vai ser o quê? Será que vai ser os 50? Não sei, né? E aí você já vai entrar na tributação. Aí nós temos que torcer de novo pra Câmara se unir, pedir, por favor, altere a tabelinha, ajusta pelo IPCA, que era uma coisa que, pô, não faz sentido. Todo país é assim, ajustado pelo IPCA. Por que aqui no Brasil não é? Todo país é assim. Pô, o salário é ajustado pelo IPCA. Por que a tabelinha do imposto de renda não é, cara? Entende? Será que é pra poder sempre ficar com essa arma de, agora eu aprovei, tá vendo? Foi, nesse governo que aprovamos. E aí, pra finalizar agora o vídeo, a gente precisa falar de uma coisa muito importante que muita gente entendeu errado também. Tem uma parte aqui no documento que fala o seguinte, olha só, tem um tal do redutor. O que é esse redutor? Caso se verifique que a soma da alíquota efetiva da tributação dos lucros da pessoa jurídica com a alíquota efetiva da tributação mínima da IRPJ aplicável à pessoa física beneficiária ultrapassa a soma das alíquotas nominais do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas, IRPJ, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é o CSLL, será concedido o redutor da tributação mínima do IRPF, calculado sobre referidos lucros e dividendos pagos, creditados, empregados ou entregues a cada pessoa jurídica, a pessoa física, sujeita a pagamento de tributação mínima. Nossa, Léo, não entendi nada. Ele falou o seguinte, dependendo do quanto que a empresa pagou, a pessoa física não vai precisar pagar. Então, se a empresa pagou um tanto bom, a pessoa física não precisa pagar, porque aí é palhaçada também. Imagina que a pessoa jurídica pagou 50% de imposto, mais 10 aqui, é 60% de imposto. Aí não compensa trabalhar não, meu amigo. Aí é melhor estender uma rede na casa, ter uns 4 filhos, pegar uns 4 Bolsa Família e é isso, aí. Não compensa não, eu quero ter 7 filhos mesmo. Faz sentido? E aí, como que ficou isso, Ficaram 3 alíquotas diferentes. 45% para bancos, 40% para outras instituições financeiras e 34% para as demais empresas. Vou deixar aqui também essa outra reportagem que resume bem essa parte, De acordo com o projeto, o redutor em reais será calculado na soma da alíquota efetiva da empresa e somado com a alíquota efetiva da pessoa física. A alíquota efetiva da empresa distribuidora de lucros e dividendos se refere àquela paga a título de imposto de IRPJ e de contribuição social do lucro líquido. Dessa forma, poderá ser descontado o redutor se essas alíquotas pagas pelas empresas for maior do que 45% para banco, 40% para outras instituições financeiras, 34% para demais empresas. Por exemplo, se a geração de dividendos já está pagando mais de 34% de imposto, tem muita gente achando também que é só, se somando o IRPJ e o CSLE der mais de 10%, eu não preciso pagar. Não, calma. É se na empresa, a alíquota efetiva da empresa, das demais empresas, no caso todas as empresas, forem 34%. Se for mais de 34%, vai ser zerado na pessoa física. E aí eu quero te dar uma boa notícia. Sabe essas empresas que a gente investe na bolsa? Banco do Brasil, Petrobras, Taesa, Vale, BBSE. Quando eu falo, você não sei, parece que tem gente que não presta atenção, né? Mas enfim, essas empresas já pagam imposto demais, elas estão dentro do lucro real, que é onde paga mais imposto, que determina lucro real mesmo, pega só o lucro que a empresa teve de verdade, né? Porque o lucro presumido, a Receita presume um lucro, 32%. Então pega o faturamento, presume que 32% seja lucro, ou seja, é como se a Receita estivesse falando assim, aquela empresa que tem um lucro presumido, 32% de margem. Então as empresas do lucro real, elas podem ter mais margem ou menos margem. Se elas têm mais margem do que 32%, faz sentido ficar no lucro presumido, se não ultrapassa faturamento. Se ultrapassa faturamento, tem que ir para lucro real todo jeito. Empresa listada em bolsa fatura pra caramba, então tá no lucro real. Em geral, a gente não vai pagar, não vai entrar, os dividendos que a gente recebe das empresas aqui da bolsa, elas não vão entrar na conta dos 600 mil. Por quê? Porque elas já estão pagando mais ou menos isso aqui, meu amigo. Aí imagina, se o Banco do Brasil já paga 45% de alíquota, e você ainda tem que pagar mais 10% sobre o dividendo dele, aí fecha as portas, né? 55%. Imagina, toda empresa que existe, no mínimo 50% do lucro é pro governo. Toda empresa que existe. Imagina. Aí fecha as portas, meu amigo. Fecha as portas. Não tem jeito não. Vai trabalhar de graça pra quê? Tá doido? Imagina, cada dia trabalhado, o outro dia você trabalha pro governo. É um pra você, um pro outro pro governo. Um pra você, um outro pro governo. Se der preju, é tudo seu. Se der lucro, é um pro você, um pro governo. Faz sentido mesmo? Precisa de tanto arrecadação a mais assim? Precisa mesmo? Porque se o Estado está investindo em coisas efetivas, é pra dar retorno.
Então ele pode investir com dívida. Não precisa arrecadar mais. Faz dívida, investe. Não tem o problema em ter dívida muito grande no estado, não, no país. Faz dívida, tá investindo em coisa boa, vai dar retorno. Se der retorno, ou pelo menos deixar de ter custos, pô, valeu a pena o investimento. Vai pagando a dívida devagarzinho. Principalmente se não tiver tanta desconfiança fiscal assim, não vai ter taxas tão altas. Então a dívida fica mais barata também. Pra que aumentar tanta tributação? A gente já tributa mais de 1 trilhão, cara. Mais de 1 trilhão. E a perspectiva é que arrecade mais 400 bi depois. É 1,4 tri. É absurdo, cara. É doideira, mano. Então pode ficar tranquilo que esses dividendos aqui não serão tributados, tá? A maior parte deles. A não ser que em algum momento, em algum ano, uma empresa tenha algum benefício tributário e ela pagou só 20%. E aí você vai ter que pagar sobre o dividendo que você recebeu, porque não bateu lá os 34%. Então, coisas extraordinárias, quando acontecerem coisas extraordinárias na base de cálculo de imposto de renda dentro das empresas, pode ser que você tenha que pagar. Mas em geral, você não vai pagar nessas empresas grandonas. Ou seja, o fumo entrou para pequenas e médias empresas. O caboquinho que trabalha lá de verdade, cria emprego, parará, entrou pra essas pessoas. Não que seja ruim, tá? Falar a verdade pra você, não que seja ruim. Não que seja ruim. Tem que tributar mesmo quem tem mais renda, tá? Não acho ruim pagar, não. Se eu souber que esse dinheiro tá sendo bem usado. É igual quando eu vou ajudar uma pessoa. Eu ajudo com o maior carinho. Se eu souber que ela vai usar isso pra poder melhorar a vida dela. Sabe o que eu fico puto? Esses dias pra trás eu tava no shopping, um cara pediu uma ajuda pra esposa dele. E a esposa dele tava com câncer, ele queria comprar remédio. Fui lá na farmácia junto com ele. Peguei a receita, né? Graças a Deus, Deus me deu possibilidade de ser médico também. Pô, fazia todo sentido mesmo. Fazia sentido a receita e tal. Tava o nome lá de uma mulher, né? Não dava pra saber se era a esposa dele. Mas fazia sentido. Ele falou que era um câncer de colo de útero. Tava sangrando pra caramba. Aí a receita tava Transamin, fazia sentido e tal. Remédio pra dor e tal. Morfina. A gente ligou no hospital porque eu tava sem um carimbo médico. Ele não tinha receita controlada. Nossa, foi um trampo danado. Nós ficamos lá umas 2 horas na farmácia pra poder comprar os remédios pro cara. Comprei os remédios pro cara. Foi mais de R$ 1.000 de remédio. Comprei. Entreguei pro cara, falei, pô, aqui foi o meu dinheiro, foi bem empregado, cara. O dinheiro que eu fiz a mais lá, eu tô alocando bem, tá tudo certo. O cara vai cuidar da esposa dele, vai poder, não teve condição de pagar. É assim mesmo, né? Tem algumas pessoas que não têm condição. Graças a Deus, Deus me honrou que eu tenho a condição de ajudar. E aí, sabe o que eu fiquei sabendo? Depois de um tempo, umas 4, 5 horas depois, a mulher da farmácia me liga, falou, oi, Léo, tudo bem? Tava numa cidade chamada Passo Fundo, né? Daqui. Ô, Léo, tudo bem? Tudo bem? É só pra te falar que se aquele cara te procurar de novo, não conversa com ele e tal, porque ele veio aqui tentar trocar os remédios por perfume. Pô, e aí, você entende agora a indignação do imposto? É isso. Eu tô entregando lá o dinheiro pro Estado. O Estado ajuda lá as pessoas que ganham menos. Aí o Estado vai lá e faz o quê? Auxilia iPhone. Vamos comprar uma lagostinha pra comer hoje? Vamos comprar uns perfuminhos? É isso que eu fico puto, entende? É isso que me indigna. Por isso que eu quero deixar um recado aqui pra você agora do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. A gente nunca vai conseguir escolher uma boa pessoa pra estar lá nos representando. O único que nos representa é Jesus. O único que nos representa é o Senhor. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a gente estava fadado a ser mal representado quando a gente decidiu escolher e nomear um rei e não usar o Senhor dos Senhores como nosso rei. Quando Israel pediu por Saul, começou a encrenca, começou tributo, foi de lá, muito tempo atrás. A gente nunca vai conseguir escolher uma pessoa que nos atenda de verdade, nunca vamos conseguir, mas a gente pode diminuir a corrupção que tem lá. Como que a gente diminui a corrupção? É tirando todo mundo e colocando outro? Não, porque hoje o mundo é corrupto. O que a gente pode fazer é criar bem os nossos filhos. Eu vou fazer o máximo por você para criar a minha filha o melhor possível, para ela conseguir ajudar quem precisa, para caso um dia ela tiver que representar, ela te representar bem. Quase chorei aqui agora, mas ela vai te representar bem, meu amigo. Você cria o seu filho também, não é só por você, não. Sua filha também não é só por você, é pela nação, cara. Se a gente cria pessoas que realmente vão ter princípios, que realmente vão entender o que tem que fazer da vida, que não quer dinheiro a todo custo, que não é arrogante, que não é ladrão, que não é corrupto, essas pessoas, inevitavelmente, em algum momento, vai sentar na cadeira que vai te representar. Se a sua pessoa, a pessoa que tá aí morando junto com você, não consegue te representar, meu amigo, se ela não te representa, como é que ela vai representar todo o país? Então, faça um favor pra nós, faça um favor pra mim. Eu não vou nem pedir like nesse vídeo, que o favor normalmente que eu peço é pra você pedir, pedindo like, se inscrevendo. Então, faça um favor pra mim, por favor. Faça um favor pela minha filha que vai nascer. Faça um favor pros seus filhos que vão nascer. Faça um favor pela sua família. Cuide bem dos seus filhos. Chegar uma hora daqui 20, 30 anos, talvez a gente tenha um país melhor, cara. Porque, por enquanto, realmente, não sei se vai rolar. Não sei se vai rolar. E eu sou Brasilzão, hein? Vamos sair só se estiver pegando fogo mesmo. Enquanto isso, nós estamos aqui. E depois eu te ensino algumas formas de você pagar menos imposto, tá? Não precisa preocupar, não. O pessoal da mentoria vai ser bem atendido. Fica com Deus. Tamo junto. Esse vídeo foi mais pra te tranquilizar, falando pra você que a estratégia de investimento não vai mudar, porque não foram atingidas as grandes empresas. Foram as médias e as pequenas empresas. Eu fui mais atingido do que você imagina. Eu fui mais atingido que o Banco do Brasil, porque eu sou a média empresa, né? Tamo junto. Fica com Deus. Até o próximo vídeo, que será excepcional.